Bom, e para começar o programa, nós vamos falar da campanha Maio Amarelo, como eu disse, alerta aí para conscientização do trânsito, que é uma das principais causas de morte e invalidez no Brasil, talvez a maior, mas sobre isso a gente vai conversar agora com o instrutor de trânsito, o Marcos Sigrist, é um militante também, um ativista aí pela segurança no trânsito. O Marcos está aqui no estúdio comigo. Tudo bom, Marcos? Olá, Alexandre, muito bom dia para você, muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado, viu, Marcos? Bom, antes da gente entrar em números, a gente tem muito número aqui para passar, queria que você fizesse uma introdução, o que é o Maio Amarelo, como ele surgiu, por que em maio, por que amarelo. Vamos lá, Marcos. Ok, Alexandre. Bom, primeiro um detalhe, que é uma palavra muito importante. Ele é um movimento Maio Amarelo. Porque, Alexandre, quando a gente fala a palavra campanha, dá-se a impressão que ela tem uma data de um término, né? Tem uma data para iniciar e uma data para terminar. Então a gente vê aí vários exemplos, campanha de vacinação, determinado dia, determinada hora, para determinada idade, né? Está aberta a campanha. Então essa nomenclatura é muito importante, porque quando a gente trata exatamente de segurança no trânsito, a gente não tem data para terminar. A gente tem que falar todos os dias. Os 365 dias do ano. 24 né? horas por dia. Então, movimento Maio Amarelo. Então, isso foi introduzido pela ONU, né? Organizações das Nações Unidas, e migrou-se para todos os seus países pertencentes à ONU. E interessante notar porque o trânsito mata e sequela no mundo inteiro, né? Então a ONU ela criou-se em 2011, tá? Ela chamou da primeira, na época era só a década de ações para a segurança viária nos países integrantes da ONU, pudesse desenvolver trabalho, começa a desenvolver ações, começa a se multiplicar as informações para poder diminuir o número de acidentes no trânsito, no mundo inteiro. Então eles lançaram a década e criaram o movimento Maio Amarelo. Por que maio? Porque maio, se eu não me engano, falha a memória, foi na África que aconteceu um maior número de acidentes, né, nesse país. Então criou-se esse mês. A cor amarela, ela dá o sinal de advertência, que esse é o objetivo. Justamente ali do semáforo, do farol, Exatamente. do sinal, depende. Exatamente. Então, no trânsito, né, no semáforo, como você citou, vermelho e verde, todo mundo sabe. O amarelo, muita gente tem dúvida. Mas o que o amarelo faz? Ele te dá uma advertência. Olha, daqui a pouco vai ficar vermelho, daqui a um segundinho vai ficar vermelho. Então, é uma advertência. Se você está andando, né, o piso tátil, se você olhar, o amarelo, ele te dá, né, as cores amarelas, eles dão realmente um sinal de advertência. As cores dão, né, alguns dizeres para nós, né? Todo mundo sabe que vermelho é perigo. Então, até no painel do nosso carro, quando a gente acende o painel, as luzes acendem e depois elas apagam. Se ficar uma luz amarela lá, é um sinal assim de advertência. Olha, daqui a pouco pode acontecer algum problema. Você pode continuar andando, mas alguma coisa vai fazer. Já acendeu uma luz vermelha no painel, você para imediatamente onde você está, porque é um sinal de perigo. Então, a cor de amarela, então, ela vem exatamente que é o objetivo. Aí tem também o lacinho amarelo, até isso que eu estou usando aqui, né? Esse lacinho, que é também até para acompanhar a ideia do Setembro Rosa, Outubro Azul, que são as campanhas de prevenção do câncer, né? Na área feminina, na masculina, né? Então a ideia do lacinho também compartilha junto com a ideia do movimento. E o movimento Maio Amarelo, ele tem, todo ano, ele tem um tema, né, para reforçar a ideia que esse ano, 2022, o tema é Juntos Salvamos Vidas. Então, eu repito, começou em 2011 até 2020, só que foi introduzir aqui no Brasil somente em 2014.
evidentemente que ficamos muito longe daquela meta de diminuir pelo menos em 50% o número de acidentes de trânsito. No Brasil todo, nenhum município conseguiu atingir, nem chegar perto, Alexandre, nem chegar perto, infelizmente. Agora lançaram uma segunda década, que vai de 2021 até 2030. Ou seja, já passou-se um ano, e você não vê, ou você vê muito pouco, ações, principalmente dos municípios, porque eu acho que, como a gente vive no município, eu acho que a gente tem que ter, começando de baixo. Cada município tem a sua autonomia, né, para fazer no trânsito, porque ele é o dono do trânsito, né? O município tem a sua secretaria de trânsito. Então tem uma secretaria para atender o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, obedecer a legislação própria no nosso segmento de trânsito, tem um segmento próprio para isso, mas ela tem, inclusive faz parte do Código de Trânsito Brasileiro, ações educativas. A gente tem até um fundo, né, que é destinado, aí, entre outras coisas, recurso, uma parte dos recursos das multas de trânsito, ela tem que ser usado exclusivamente para da educação voltada para o trânsito. E esse pode ser introduzido nas escolas, pode ser introduzido em campanhas, aí sim, campanhas educativas. Você faz uma campanha para um determinado segmento, passou-se um dia, um tempo dessa campanha, você começa outro. Mas a ideia da educação em geral é sempre constante. Então é por isso que eu sempre penso que não precisamos esperar a esfera federal ou a esfera estadual para o município fazer, porque o Código de Trânsito Brasileiro já permite. Só uma questão, Marcos, você não acha que as pessoas sabem e já estão carecas de saber dos riscos do trânsito e de como ter uma direção segura? O que elas não fazem é pôr em prática, porque a gente está cansado de ouvir para não beber, para usar o cinto, para não correr, respeitar a velocidade, não passar em sinal. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo aprendeu na autoescola, todo mundo que tem uma CNH hoje aprendeu isso na autoescola. Mas aí que vai o primeiro detalhe importante, Alexandre. Como que a gente recicla isso? Há quantos anos você tirou a tua CNH? Há quantos anos eu tirei a minha CNH? Então, isso é um processo de formação que também é muito importante. Mesmo hoje, as pessoas que tiram o CNH, o que ela aprende dentro do Centro de Formação de Condutores, hoje CFC, antigamente autoescola, né? Então, até esse processo de formação, que não sei quantos anos você tirou, mas eu tirei, quando a gente tira com 18 anos de idade, e o processo de formação de condutores até hoje é o mesmo. Então, começa-se do zero. A formação desses novos condutores ela é muito deficitária, ela é muito antiquada. 25 anos já estava fazendo as contas aqui, faz então, tempo. E você não fez reciclagem. Quando que você vai fazer uma reciclagem? Ou quando você estoura a pontuação, né? Você vai ter a tua CNH suspensa, dependendo do caso, a situação, a tua CNH era cassada, aí você tem que passar por um processo de reciclagem. E aí, só nessa situação. E aquela que não comete as infrações, a ponto de ter a somatória de pontos, hoje mudou o processo, mas que seja antigamente, aquela questão dos 20 pontos. Hoje são 40, né? De acordo com algumas situações, são 40, de acordo com uma pontuação, de acordo com algumas infrações, tem algumas infrações que já suspendem direto, como você citou, o caso do uso do álcool, aquela coisa toda. São 7 infrações que já caçam, né, o teu direito de dirigir. Mas, enfim, então é todo um ciclo, é todo um processo que começa desde a formação do condutor até aquele processo que nós estamos viciados no trânsito, nós cometemos os mesmos defeitos no trânsito. Por quê? Porque a gente acostuma de um modo de dirigir e a gente não se recicla, né? Eu faço muita comparação. Nós queremos melhorar a nossa vida profissional, nós vamos atrás de um curso de línguas, um curso de informática, um curso dentro da própria profissão nossa, a gente quer reciclar, a gente vai melhorar o nosso currículo,
para ter um crescimento profissional, uma carreira melhor, um salário até melhor, a gente busca isso, uma pós-graduação, um MBA, então temos algumas formas. Agora, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de dirigir, não. Né? A gente não procura. E mesmo porque vou procurar onde? Eu não tenho uma escola de reciclagem, né, específica para a área de trânsito. Então o trânsito, infelizmente, ele é visto no mundo inteiro, mas a gente vive no Brasil, não tem assim, incentivos, ele não tem condições de oferecer isso que eu falei, esses treinamentos, esses cursos, depende de um monte de coisa, depende de autoescola, depende de professor preparado. Então depende de um monte de fatores. Agora, qual que é o objetivo do movimento Maio Amarelo? Por isso que a palavra importante é a conscientização. Então, se eu estou dirigindo errado, eu tenho que ter a consciência, eu tenho que me buscar, me aperfeiçoar, o que eu posso contribuir para o trânsito. Porque todos nós estamos no trânsito. Como pedestre, como ciclista, como motociclista e como motorista, de carro, de caminhão, de ônibus, todos nós dependemos do transporte, né, para ir trabalhar, para estudar, ou até mesmo para a gente comer, para a gente beber, para a gente se vestir, porque é o transporte que traz todos esses produtos para nós vivermos. Sim. Né? Então, é fundamental. E o transporte, no caso rodoviário, é o maior segmento do Brasil, né? Então, todos nós dependemos disso daí. Agora, infelizmente, e os números que nós vamos discutir aqui agora, o que a gente tem que discutir? A quantidade de mortos no Brasil. Sim. A quantidade de sequelados. O Brasil é o que mais mata no trânsito no mundo. É o terceiro país que mais mata no mundo. Ele perde para a Índia e para a China. Que são países infinitamente mais populosos. E que não tem código de trânsito lá específico. Bom, só a gente ver os vídeos ali da Índia é uma loucura, né? Não tem. Você nem entende. Não tem nada, não tem nada. Ô Marcos, antes da gente falar dos números, queria até fazer uma reflexão, porque o trânsito é uma atividade, não sei se dá para dizer uma atividade, mas é um movimento coletivo, né? Onde várias pessoas estão ali no mesmo... Mas as pessoas tratam como um ato individual, né? Porque ela entra ali no carro... a pessoa para um minuto na frente dela e quem está atrás não sabe o motivo, mas já enfia a mão na buzina, não dá a seta para virar, fala que se dane quem está atrás. O trânsito é muito individual, né? Todo mundo tem que compartilhar o mesmo espaço, né? Então já começa por aí, para talvez eu tenha um carro melhor no pensamento dele, pensamento individualista, né? Então, no sentido individualista. Ele se sente protegido pelo anonimato que o carro tampa todo ele e ninguém está vendo, então ele se acha poderoso. Sim, está alto, né? Sou mais rico. Ou meu carro vale mais, né? Engana-se totalmente, porque o trânsito é o único, assim, se chamam de atividade, mas talvez a palavra certa seja um segmento. É o único local, ambiente, em que todo mundo é igual ao outro. O trânsito, ele não separa religião, ele não separa sexo, ele não separa cor, ele não separa condição social, né? O trânsito, todo mundo está ali, nós podemos ser vítimas, todos nós podemos ser vítimas, seja o pedestre, seja o ciclista, motociclista, motorista, repito. Então, ele é o único lugar ocupando o mesmo espaço, a mesma calçada, a mesma rua, que uma pessoa rica com uma pessoa pobre. É um espaço pessoa de uma cor ou pessoa, né, de outra cor. Todos nós temos que compartilhar esse mesmo espaço, porque o espaço é de todos. E também, entrando já no produto, né, o carro tem que respeitar a moto, que tem que respeitar o pedestre, que tem que respeitar o ônibus, que tem que respeitar o caminhão. Não é porque um é maior que o outro que ele é soberano. Muito pelo contrário. Né? No trânsito, o mais frágil, ele tem que ser, ele é o menos assim, responsável. Ou o maior cuida do menor. E não é o que a gente vê, né, Marcos? E não é o que a gente vê. Alexandre, você vai lembrar você que
gosta de trabalhar na linha do passado, que a TV Câmara mostra muito o passado e que eu curto muito. Mas antigamente, quando a gente... Não vai falar do desenho do Pateta, não, né? Aquele é o cidadão perfeito, mas honesto, aquele lá calmo. é o melhor exemplo A hora que que ele tem. entra no Ele se carro, transforma. ele vira um bicho. Ele se transforma. Mas aquele filme é antigo, né? É do Walt Disney, então você vê que é de outro país. E até hoje ele serve como exemplo. Até hoje, como você vê, da mudança de personalidade que a pessoa é quando é pedestre, que ela toma todos os seus cuidados, que ela respeita os outros, os maiores, e quando ela entra, ela se transforma e não respeita os menores. Então, não, o que eu quero dizer era o seguinte, era uma outra historinha. Quando a gente brincava ali na rua, ali, né, a gente tinha uma turminha, né, e vamos na sorveteria, vamos, sempre tem um que é mais velho da turma. Então a mãe sempre falava, ó, você é o mais velho, vocês vão na sorveteria, você cuida dos menores, hein? Cuidado na atravessar a rua, você cuida dos menores. No trânsito é a mesma coisa. Então, a sequência dos mais frágeis é o pedestre. Então o pedestre, ele tem que tomar os seus cuidados, porque qualquer coisa o pedestre bateu é ele e o chão. Não tem nada que protege. Ok. Aí vai o ciclista, sim, aí vai o motociclista, aí vai o veículo, o motorista de veículo leve, aí vai os veículos um pouco maiores. Então essa sequência, um tem que respeitar o outro, mas todos têm que se respeitar entre si, respeitar o espaço do outro. Vamos passar um pouquinho os números que você trouxe aqui para a gente, Marcos, que é impressionante pelos dados que você trouxe, que é do Infociga, Senatran e IBGE. A gente tem aí, vou pedir para o Israel jogar na tela. De 2015 a 2022, nós tivemos 450 mortes em Rio Preto, que tem como causa aí o trânsito, né? Sejam pedestres, motociclistas, automóveis, bicicletas. Tem não informado aqui, não sei o que pode ser, atropelamento talvez. Enfim, é muita coisa, né? Quase 500 pessoas aí perderam a vida em decorrência do trânsito. Exato. Estou explicando esse gráfico, Alexandre. O Infociga é o sistema do banco de dados do governo do estado. E ele começou a ser implantado em 2015. Tá? Então, por isso que eu puxei a partir de 2015 eu trouxe essas informações. Ele obedece rigorosamente o boletim de ocorrência. Isso é só perímetro urbano, né? Dentro da cidade, ou pega as Não, rodovias pega também as rodovias dentro do perímetro urbano, envolvendo as rodovias, no nosso caso aqui, a BR e a Washington Luiz, no perímetro do município. Então, se acontecer um acidente na rodovia, dentro do perímetro urbano, ele entra dentro dessa estatística. Tá? Então, primeiro esclarecimento, em 2015 que foi implantado o Infociga. Repito que é o banco de dados do governo do estado de São Paulo que obedece o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele é feito a partir do momento que a vítima um tipo de acidente. Independente da qualidade, do tipo da vítima, ele é feito o boletim de ocorrência. O não informado é quando o boletim de ocorrência não informa. Por algum motivo, o policial que fez o BO, ele não informou. Então, se houve envolvimento de moto, de bicicleta, do pedestre, ele vai lá, ele faz um xizinho no item lá. Por um motivo ou outro, ele esqueceu, fez o socorro não fez. Então, por isso que entra, mas é contabilizado, porque existiu um BO. Né? Então, e esse boletim de ocorrência, ou esse banco de dados, né, ele obedece e separa pelos tipos de locomoção, né? Se for um acidente envolvendo moto, se for um acidente envolvendo pedestre, então ele vai separando. Aí ele separa também, eu não trouxe aqui, mas para explicar para todos como é que funciona essa estatística, ele informa o local do acidente, ele informa o horário, o dia, o tipo de condução, ele mostra o sexo, ele mostra a idade. Então ele faz tudo separado, tudo discriminado. No site da Secretaria de Trânsito de Rio Preto tem um setor ali que eles detalham bem os acidentes em Rio Preto. Estava um pouco desatualizado até um tempo atrás, isso daí. Mas tem até os cruzamentos mais perigosos, onde tem mais acidente. E isso dá, exatamente, é muito importante esse banco de dados, porque você dá para dar uma leitura, quais são, por exemplo, as esquinas, as ruas, que tem um maior número de acidentes. Quais são os horários, quais são os dias da semana. Então isso dá para você fazer um estudo, né, para poder atuar, para prevenir novos acidentes. Então isso é muito importante, esses dados. E eu fiz questão de destacar aqui
a quantidade de motociclistas. Então, o número de motos... A gente tem aí também esse gráfico, pedir para o Israel jogar o cenário atual de Rio Preto. Aí. Ela é crescente, o número de motos. Então, por aqui vai também um outro tipo de conscientização. Um foco um pouco maior pelos motociclistas. Por esse dado que você trouxe, Rio Preto tem 228 motos a cada 1.000 pessoas, está aí na tela a maior proporção entre as 15 maiores cidades do estado de São Paulo, né? Exato. E há também esse crescimento e percentual. É até fácil entender isso daí, né, Alexandre? Com a situação da pandemia, aquela situação, o que antes existia somente mototáxi e motofrete, né? Motofrete até antes que o mototáxi, né? Porque também antigamente... Era os famosos motoboy, né? Era os famosos, veio esse nome de motoboy, mas era o quê? Eles faziam pequenas entregas de documentos, pequenas caixinhas, né? Colocavam um baúzinho atrás e fazia pequenas entregas de documentos, às vezes de um remédio, né? Uma coisa ou outra. Aí depois foi crescendo essa profissão, né? E surgisse um mototáxi, precisava de autorização de prefeitura, muitas cidades implantou isso daí. E o que a gente vê também, quase que 24 horas por dia, todos os dias da semana, até, repito, por causa da pandemia, muitas entregas. E o que a gente já fazia, teoricamente, só à noite para entregar uma pizza, alguma coisa assim, Sim. Hoje virou uma febre, né? Já virou entrega todos os dias, almoço, café da manhã, cesta básica, vai lá buscar para mim uma coisa e traz aqui para mim, né? Então, aumentou esse ciclo, muita gente perdeu até o seu trabalho, comprou-se uma moto e começou a fazer esse tipo de trabalho. E também, só que aí vem os complicadores, né? Aí vem os dilemas, os dramas. Por que aumentaram o número de acidentes de moto? Porque tudo é proporcional. A partir do momento que cresce esse tipo de veículo, vai crescendo esse tipo de acidentes. Então, se não tomarmos atitude na questão de conscientização, pode ser que você faça um pedido, ou, principalmente, o condutor dessa moto, ou se motociclista, ele que tem que ter a consciência de que ele pode sair do seu local de origem, mas ele pode não chegar no seu destino. E eu só trouxe também, Alexandre, os números de óbitos. Então, é assustador. Eu não estou né? citando, e que é mais assustador ainda, o número de sequelados. Só para a gente ler aí quem está na tela, entre 96 e 2018, 836.317 mortes causadas pelo trânsito. Seguramente, se pegar até 2022, vamos chegar a 1 milhão de mortes aí envolvendo o trânsito. O trânsito envolvendo motocicletas, maior causa de afastamento do trabalho, né, associado aí a acidente. E o valor dos custos com o tratamento dessas pessoas, enfim, sistema de saúde, 1,5 trilhão de reais, segundo a fonte aqui, Instituto Zero Morte do IPEA. Exato. Esses são os dados Brasil, tá? Mas é simples eu trazer a conta para Rio Preto, baseado nisso aqui, proporcionalmente o que... Sim, só dividir aí, né? É só fazer essa conta. Independente disso, independente de números, a gente só está falando de números. Sim, são vidas, famílias, né? Exatamente. Cada número desse é uma vida. E quando a pessoa fica sequelada, né, a dor física e também a dor de toda a família, mas o que eu falo assim, a dor de quem morreu, evidentemente que é só com a família. Para nós que não compartilhamos com a perda dessa pessoa, não temos uma relação com essa pessoa, para nós é só um dado, é só um número, Sim. É uma estatística que está aumentando. Como é, meu pai morreu num acidente de trânsito. Então você sente isso, né? Você Sim. sente na pele, é só a família que vai sentir. Para mim é um número, para mim é um número. É uma estatística que está aumentando e esse gráfico está subindo. Então, nós que atuamos no trânsito, temos que dar esse alerta, né, de conscientização, que como você falou ali numa parte, você sabe que não pode passar no sinal vermelho. Mas quantos, e aí eu vou
julgar os motociclistas. Quantos desses motociclistas passam no sinal vermelho? Bom, para esse pessoal não existe sinal, né? Ele dá uma olhada, se não vem carro, ele passa, olha. Né? Não vem carro, ele olha. Ou mesmo, não precisa nem vir carro. Se você tá no meio do quarteirão, ele passa. Então isso já entrou na consciência deles, que o semáforo está ali, ele olha se também não tem fiscalização. Mas quando tem uma fiscalização, ele para. Então, temos que trabalhar a questão da conscientização. Aprendeu lá na autoescola, só que aí também tem um outro porém, né? Tem muitos que estão atuando hoje no trânsito com suas motos, muitos não têm habilitação para isso, muitos não renovaram, tiveram a sua CNH, muitos não renovaram, consequentemente eles não aprenderam, consequentemente eles não se atualizaram. Sim. Eles só estão pensando, infelizmente, no poder financeiro. Eu preciso fazer essa entrega mais rápido, porque eu tenho uma ou segunda, terceira, quarta entrega para fazer, eu preciso ganhar mais dinheiro. É a produtividade. Ô Marcos, infelizmente nosso tempo está estourando aqui. Só para a gente encerrar, fechar aqui, queria que você falasse de Rio Preto, o que Rio Preto pretende nesse Maio Amarelo. Eu sei que tem uma corrida aí, uma parceria entre o trânsito e o esporte. Pedir para o Israel jogar o folder na tela. E o que Rio Preto tem feito aí em termos de trânsito, segurança do trânsito, conscientização e tudo mais. A corrida é dia 28 de maio, né? Acho que é um sábado, se eu não me engano. É um sábado. Às 5 horas da tarde, com largada ali do Centro Regional de Eventos, inscrições gratuitas, tudo mais. Quem tiver interesse é só procurar, enfim, dar uma googada aí que acha, procura no site da Secretaria de Trânsito, que vai estar tudo certinho lá. Queria que você falasse um pouquinho do cenário de Rio Preto em termos desse trabalho de educação no trânsito. Isso. A respeito da corrida, da caminhada, ainda está sendo uma coisa ainda preparada para poder soltar as inscrições. Mas a corrida, a caminhada, é um motivo para atrair a população. Já faço desde o motivo, o convite, se você não quer correr, você não quer caminhar, mas participa, que lá vai ter outros tipos de eventos, mas nós estamos preparando exatamente o que é o objetivo maior do movimento Maio Amarelo, que nós não podemos deixar só no mês de maio, nós temos que tratar isso de janeiro a dezembro, mas é passar informação, jogar esses números, jogar essas informações, a população precisa saber das informações, porque todos nós cometemos erros no trânsito. Um erro nosso no trânsito pode ser fatal para a nossa vida, pode ser fatal para a vida de uma outra, um ente querido, alguém da nossa família. Então, envolver-se num acidente de trânsito é muito traumático, Alexandre, é muito traumático. Quem já se envolveu sente isso. Então, nós temos que procurar evitar. Eu que tenho que procurar evitar, o Alexandre e você que está nos assistindo. Faça a sua parte. A consciência não tem remédio, não tem vacina, não tem nada. Ela também é individual, como é individual as nossas ações. Então, a Secretaria de Trânsito, através da coordenadoria do Departamento de Educação para o Trânsito, estamos sim fazendo ações, tá? Junto à população, já estivemos nas ruas, em alguns pontos, questão de travessia na faixa de pedestre, vamos procurar outras ações, também para dedicar um pouco mais para motociclistas, vamos fazer campanhas para isso, para alertar o motociclista, para alertar o pedestre, depois para alertar o idoso, depois para alertar a mulher, mas principalmente também entrar nas escolas para fazer com que o trabalho da criança ela seja educada para que a gente crie um novo cidadão para entrar no trânsito. Para quando ele chegar perto da sua idade de querer tirar a CNH, né, ele já tenha uma consciência um pouco melhor, não precisa lá na autoescola começar a aprender o que é, por exemplo, comportamento dentro do trânsito, respeito às leis de trânsito. Começar desde criança e alimentando essa criança com muita informação, isso é muito importante. Sem dúvida. Marcos Sigrist, quero te agradecer por essa entrevista, certamente vamos voltar a bater um papo aí sobre esse tema tão importante que é o trânsito, como disse o Marcos. Acidente é traumático, mesmo que seja um pequeno acidente, sem ferimento ali, é traumático, uma colisão, é
É uma coisa muito ruim mesmo. E lembrando que todo acidente, como a polícia sempre diz, sempre vem precedida de ou um descuido ou uma infração de trânsito. De uma infração de trânsito. Todo acidente, ela é consequência de algum erro que você cometeu, alguma infração. Marcos, obrigado, viu? Quero te agradecer e já fica convidado para a gente voltar a bater esse papo aí. Obrigado ao Marcos Sigrist, então, falando desse Maio Amarelo.